Próxima questão, limite da função com x tendendo a menos 1. A função é módulo de x mais 1 sobre 2x mais 2. Aqui ele está só dizendo que o x vai ter que ser diferente de menos 1 para não afetar o domínio da função, mas isso aqui não vai interferir em nada no nosso cálculo. E aí já temos o indicativo. Se eu quero o limite da função com x tendendo a menos 1 e a função é uma função modular, funções modulares já puxam a estratégia de resolução por limites laterais. Então eu vou ter que abrir a definição dessa modular nas duas cláusulas e aí trabalhar com os limites laterais. Então vamos lá. Usando a definição do módulo, módulo de x mais 1 vai ser exatamente igual se x for maior que, abre aqui do outro lado para saber qual que é o valor, se vai ser maior que zero, x mais 1 acha a raiz igual a zero, x igual a menos 1. Então aqui é o valor que vai ser o limitante das duas cláusulas, x maior igual a menos 1. Seria maior ou igual a menos 1, mas como o x tem que ser diferente de menos 1, eu nem vou colocar o igual, já vou levar em consideração o respeito pelo domínio da função. E, por outro lado, vai ser o que está dentro do módulo com o sinal trocado, menos x menos 1, se x for menor que a raiz dela, menor que menos 1. Veja que essa função não está pronta, a gente abriu só a definição do módulo, falta essa divisão por 2x mais 2, então dividido por 2x mais 2. E agora sim, essa função está aberta pela definição envolvendo as duas cláusulas. Como é um módulo, abrimos em cláusula envolvendo maior e menor, temos que trabalhar com os limites laterais. Então vai ser limite de x tendendo a menos 1 pela direita da função e limite de x tendendo a menos 1 pela esquerda da função. Quando eu falo em x tendendo a menos 1 pela direita, são valores próximos de menos 1, porém maiores do que menos 1. Se são maiores do que menos 1, vou utilizar a primeira lei de formação, x mais 1 sobre 2x mais 2. Se a gente for colocar o menos 1 aqui nessa expressão, veja que gera uma indeterminação. Menos 1 mais 1 é 0, 2 vezes menos 1 é menos 2 mais 2 é 0 também. Então é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Não precisa aplicar Ruffini para decompor os polinômios, porque ele já está numa estrutura bem decomposta, já são dois polinômios de grau 1, então nessas situações é só a gente tentar colocar alguma coisa em evidência. Veja que isso fica x tendendo a menos 1 pela direita, x mais 1 sobre, embaixo, ambos são pares, eu posso colocar um 2 em evidência, sobra no parênteses, x mais 1. Então, x mais 1 de cima com x mais 1 de baixo cancela, fica só limite de x tendendo a menos 1 pela direita de 1 sobre 2. E limite da constante é a própria constante. Então, limite pela direita deu 1/2. Vamos para o limite pela esquerda agora. X tendendo a menos 1 pela esquerda são valores próximos de menos 1, porém menores do que menos 1. Se são menores do que menos 1, é essa a lei de formação que eu tenho que utilizar. Menos x menos 1 dividido por 2x mais 2. De novo, se eu colocar o menos 1, menos menos 1 é 1, com menos 1 é 0, 2 vezes menos 1 é menos 2 mais 2 é 0. Indeterminação do tipo 0 sobre 0. Os polinômios já estão nessa estrutura decomposta, já é um polinômio de grau 1 em cima e embaixo, então é só tentar colocar alguma coisa em evidência. Limite de x tendendo a menos 1. Em cima tem um menos, eu posso colocar menos 1 em evidência. Sobra x mais 1. Embaixo é par, posso colocar 2 em evidência. Sobra x mais 1. X mais 1 de cima com x mais 1 de baixo, cancela e fica só o menos 1/2. Limite x tendendo a menos 1 pela esquerda de menos 1/2. Limite da constante é a própria constante. Então veja o que aconteceu agora. Nós temos o limite pela direita, deu 1/2, e o limite pela esquerda deu menos 1/2. Esses dois valores são diferentes, e quando os limites laterais são diferentes, significa que não existe o limite da função. Então não existe limite de x tendendo a menos 1 da função f de x. Essa vai ser a nossa resposta.